Olá, tudo bem? Meu nome é Andréia Roma e hoje eu estou aqui com a Fabiana Quezada. Fabiana Quezada é uma grande especialista no mercado e trabalha tanto com a parte jurídica como organizacional, individual, né, Fabi? E também trabalha com constelação familiar, que é o tema do momento. E hoje, como a editora líder está lançando um produto diferente no mercado, que são os cards games, constelação familiar sistêmica, eu trouxe, claro, uma especialista para falar disso com você e para te dar altas dicas de como utilizar o card constelação familiar sistêmica. Tudo bem, Fabi? Tudo ótimo, Andréia. Você acha que orienta as pessoas, Fabi? Sim, com certeza. Porque às vezes, principalmente quem está começando agora, né, quando você vai colocar os bonequinhos, porque aqui é como se a gente estivesse usando os bonequinhos. E ao invés disso, você tem os cards, é uma praticidade, porque você pode carregar na bolsa, inclusive, né? E você coloca o bonequinho, você pode pedir para que a pessoa coloque elementos, coloque as emoções, coloque frases sistêmicas. E isso também auxilia o facilitador no processo, né, de desenvolvimento e como o cliente vai perceber isso. O processo de aplicação sistêmica, ele mais do que só mostrar o que acontece por trás de um conflito, por exemplo, ele traz uma possibilidade de ressignificação. Bacana. Então, quando a gente faz a aplicação do card e a pessoa tem isso aqui, que é uma coisa do inconsciente que ela traz para o consciente, ela tem a possibilidade de, através daquela visualização, fazer uma ressignificação e poder mudar aquele ciclo, às vezes, de repetição de padrão, de crenças e de possibilidades sistêmicas. Bacana, bacana. Fabi, me dá uma dica de constelação familiar sistêmica, uma dica de constelação organizacional, tô querendo tudo, hein? Me dá uma dica sobre isso, Bom, Fabi. então, imagine que uma pessoa traz, né, uma questão familiar, ela tem uma dificuldade ou com o pai ou com a mãe. Então você pede para que essa pessoa escolha um bonequinho, né, um card que vai representar o bonequinho, e aí você pede para ela colocar representando ela. Mas assim, eu vi você utilizando numa sessão, a pessoa não precisa ver o bonequinho, fica... Ela pode escolher, tá? Legal, E pode ser que legal. saia, né, uma outra possibilidade. Né? Então, vamos supor aqui, vamos supor que a pessoa colocou ela aqui. Né? E aí você pede, coloca seu pai e sua mãe. E aí a pessoa pode pegar aqui, ó. Vamos supor que aqui é a mãe, né? E aqui é o pai. Legal. Né? E é interessante que quando você utilizar os cards, ele funciona como bonequinho também. Então você pode pedir para que a pessoa mostre para onde eles estão olhando. Né? Pode ser que não seja dessa forma. Então a pessoa ela vai sentir o campo, né? E ela vai posicionar da forma que ela acha melhor. Então, por exemplo, aqui, olha, se a gente coloca a mãe aqui nessa possibilidade, então pode ser que aqui tenha um olhar para o pai, mas não tenha um olhar para a mãe, mas aqui ela é uma possibilidade dela olhar de fora do sistema ou ser alguém que é excluída do sistema. E aí eu posso pedir para que essa pessoa coloque uma emoção, né? Que ela tire uma emoção. Então vamos supor que a dificuldade dele é com a mãe, que já está aqui. Entendi. E aí você pode pedir, vamos tirar uma emoção para você. É forte, né? Então, ele diz para mim, eu tenho ódio da minha mãe. Ele tira a cartinha e aí eu peço para que essa pessoa ela sinta. Coloca a mão, sente o que te vem, qual é a lembrança que você tem, por que você sente ódio? Tá? A maioria das questões, claro, inconscientes, mas que vem da infância. A gente idealiza o amor dos pais, né, enquanto somos crianças, e a gente acredita que eles têm que dar aquilo que a gente acha que deve ser. E quando esse amor não vem da forma como a gente quer, a gente julga, a gente tem raiva, a gente tem diversas emoções e a gente acaba excluindo, né, os pais. Isso acontece muito, né?
muito, até porque aquilo que a gente exclui, a gente repete. E aí a gente se vê o quê? Repetindo, inclusive, comportamentos daquele que foi excluído. Né? Então, vamos supor que ele tem raiva da mãe, tem ódio. Aqui, no caso, colocou ódio da mãe. E só que essa mãe, vamos supor que ela não teve condições de dar o amor que ele queria, porque ela também não recebeu. Né? Então, a gente faz um trabalho de ressignificar. Mas me fala, como era a vida da sua mãe? Como era o sistema familiar da sua mãe? Né? Como que eram os seus avós? E a gente pode observar que ali tem uma repetição de padrão. E aí você pode pedir novamente, tira agora uma emoção para o seu pai. O pai está querendo justiça. Então, justiça em relação a quê? Então, a gente vai fazendo perguntas para que a própria pessoa vá trazendo aquilo do sistema familiar dela e ela possa entender o que dentro desse sistema está buscando justiça. Né? Às vezes, uma justiça pelo filho, não sei, de repente a mãe foi embora e essa criança ficou aqui com o pai, né? E aí aqui o pai ele está buscando justiça. Então, uma emoção para a mãe. A mãe sente confiança. Então, a gente vai fazendo as perguntas para ele. O que você acredita sobre isso? E a pessoa vai fazendo um processo de refletir a respeito disso. Bacana. E a gente pode pegar os cards, por exemplo, aqui dos elementos. E aí a gente pede, olha, coloca um elemento para representar essa situação familiar. E aí, de repente, aqui uma gota. Uma gota, para mim é uma gota, né? É interessante que os cards, eles têm a mesma representação dos bonecos ou de outros elementos que a gente pode utilizar. E aí eu pergunto, o que isso significa para você? Porque o que significa para mim não significa para o cliente. Sim, sim. Né? Então ele vai trazer uma realidade muito diferente. Né? Por exemplo, esses dias, num dos atendimentos, a pessoa me perguntou, o que é isto? Né? Aí eu virei para ela e falei, assim, eu não sei, o que é isso para você? E para mim é outra coisa. Aí ele falou, é um botão. Né? Olha que legal. É um botão, pode ser um start. Aí eu olhei e falei assim, olha, para mim parece um prato vazio. Né? Então, são possibilidades diferentes. Uma outra pessoa, você, por exemplo, pode me dar uma outra possibilidade. Sim. Então, dentro dos atendimentos individuais, sistêmicos, a gente trabalha com as possibilidades e fazendo com que a pessoa ela identifique isso no próprio sistema dela e possa fazer um trabalho de ressignificação. E aqui a gente pode, por exemplo, depois pegar uma cartinha e falar assim, tira uma cartinha com uma frase ou uma palavra que você queira dizer, talvez para sua mãe. E aí ele diz, sinto muito. E neste momento, a gente pode falar frases sistêmicas, começando a partir dessa. Então você diz, diga para sua mãe, sinto muito pelo que eu sinto através de você. Eu não entendia os seus contextos, eu senti ódio, eu senti que você não me deu o que eu queria, mas agora eu entendo seus contextos. E aí você pode pedir para ele agradecer pela vida que ele tem, que veio dela e que veio desse pai. Então essa é uma possibilidade de atendimento com os cards. Eu achei muito prático, muito prático, que eu já estou usando. Usando, então é bem interessante. Eu gostei bastante, né, dessa ideia. Inclusive a Fabiana foi uma das pessoas que me ajudou a criar. Quero agradecer porque se não fosse profissionais como ela que acreditasse, né? Porque eu, como editora, a gente pensa sempre no melhor em cada momento da vida daquele profissional. E hoje a constelação ela está em alta, tanto na saúde, quanto no direito, quanto nas organizacionais, né? Ela tem sido uma ferramenta utilizada, né, Fabia? Então eu acho que isso é uma grande possibilidade. Eu tenho recebido muitos feedbacks
E são feedbacks que têm realmente deixado a gente muito feliz. Obrigada, Fabi, pelo que você tem feito, porque realmente tem feito a diferença aí na vida de muitos profissionais.